Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, né? Iniciando diretamente aí, o dilúvio já aconteceu, né? E vocês não vão ver essa informação ah, em mídia nenhuma, né? Eu duvido, quando eu falo em mídia nenhuma, não estou falando da internet, né? Estou falando na mídia tradicional, né? Um estudo muito relevante, né? Muito bacana, e que, mais uma vez, é o que eu sempre digo, né? A gente tem muita coisa ainda para ser revelada do nosso planeta Terra, né? Dê uma olhada, eu vou abrir aqui essa imagem, né? Enquanto isso eu vou traduzindo algumas coisas, mas dê uma olhada aí, porque isso aqui tem a ver com um artigo que foi publicado, tá, agora, recentemente, né? Saiu na FIS.org, né? Na FIS.org. Publicação tá lá na revista Climate Change, né? Uh, e realmente eu fiquei assim encantado com as informações, né? Uma atribuição climática robusta de inundações modernas, né? Requer que se aplique a ciência paleodiluviana. Né? O que é isso? Paleodiluviana, né? Um registro de dilúvios, né? De grandes inundações do passado. Né? Então é justamente esse vídeo que está passando aí, é justamente isso. Né? Vocês podem perceber o seguinte, né, que esse registro, né, esses registros de paleodilúvios e revelam dilúvios antigos, né, que ofuscam esses eventos que todo mundo adora encher a boca para falar besteira, eventos modernos sem precedentes. Né? Quem é carimbado no canal sabe que eu canso de falar, olha, sem precedentes quando? Na era de satélites apenas, né, com essa medição ridícula que nós temos. O que eu digo ridícula? Né? Ah, mas os satélites, isso aqui, não, calma. Né? A gente está falando de um planeta de 4,7 bilhões de anos, numa escala, numa coisa escalar, né, que ninguém fala, um planeta de 510 milhões de quilômetros quadrados. Então, tem muita coisa ainda a ser revelada. Né? Muita coisa mesmo. Eu vou mostrar depois algumas imagens impressionantes desse artigo. Né? Então, essas novas pesquisas mostram que inundações, as chamadas sem precedentes, né? Que todo mundo adora gritar na mídia, principalmente ambientalistas, ambientaloides, os amalucados do clima, falam, recentes, né? Não são excepcionais. Se a gente olha para o passado, não é um passado tão distante assim, não. Hein? Uma equipe de cientistas liderada pela Universidade de... Olha, eu não sei a pronúncia aqui, tá? Mas o que vale aqui é a informação. A pronúncia aqui acho que é Exeter, ou se a gente aportuguesar aqui uma coisa bem vulgar, né? É Shatter, né? Mas acho que é Exeter. Né? Usou registros geológicos de inundações para examinar inundações extremas na Europa Ocidental ao longo de vários milhares de anos. Publicado em Climate Change, o estudo concluiu que muitas inundações anteriores excederam os extremos recentes, destacando a necessidade de usar esses registros paleo, não apenas dados de medidores de rios, que normalmente existem no último século ou menos. Então, o que eles colocaram aqui? Né? Eles colocaram o seguinte, que atribuir, né, tudo isso ao CO2, não sei o quê, né, a ladainha que é repetida diariamente, né, que cai e caiu por terra. Eu canso de falar isso aqui. Né? Canso de falar isso aqui. Né? Nos últimos anos, inundações ao redor do mundo, incluindo Paquistão, Espanha, Alemanha, né, mataram milhares de pessoas, não sei o que, e vários desses eventos foram explicados aqui, e muitos, né, por causa de omissão, né, por causa de não respeitarem, às vezes, partes de legislação ambiental, como ocorre aqui,
né, por incrível que possa parecer, né, as delimitações, ou seja, problemas realmente urbanísticos, né, de onde cresce a localidade e você continua ali a um adensamento cada vez maior populacional, carros e etc. Né? Mas enfim, então essas inundações sem precedentes, né, se você olhar para os últimos milhares de anos, isso não vem ao caso. Na verdade, essas inundações que chamamos de sem precedentes podem não estar nem perto, aliás, não são nem de perto as mais extremas que aconteceram no passado. Né? Vamos dar uma olhada, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, já vou voltar nesse vídeo. Olha só, aqui está a imagem do artigo, não é? Muito bacana. Mas dê uma olhada nessa imagem aqui. Né? O que é isso? Né? Muito simples. Isso daí é uma imagem capturada do artigo que mostra um conceito, né? Um diagrama conceitual mostrando os níveis de compreensão fundamental de eventos extremos relacionados às condições climáticas versus o nível inferido de conhecimento sobre o aquecimento relacionado aos gases de efeito estufa, impactando sua ocorrência e magnitude. Os círculos azuis destacam os tipos de extremos climáticos que são relevantes para as inundações extremas no cenário hidroclimático do noroeste da Europa, e à direita vários fatores frequentemente negligenciados nessa atribuição de eventos de inundação são resumidos aí. A imagem 2, olha só, para vocês verem, né, como, né, o bagulho não funciona do jeito que eles repetem não. Tá? Aqui é uma compilação de dados de inundações extremas no noroeste da Europa, com base em dados medidos documentais e paleoinundáveis. Aí na imagem A, descargas de pico medidas e reconstruídas no Baixo Reno, Holanda. Na B, descargas de pico medidas e reconstruídas para o Alto Rio Severn, no Reino Unido. E no quadro C, magnitudes de inundação proxy, com base em depósitos de bernas de pedras em bacias hidrográficas de terras altas no Reino Unido. E no quadro D, deixa eu abrir aqui o quadro D para vocês. Acho que deu alguma falha aqui, não? Não, agora está direitinho. E nesse quadro aí, os dados de inundação de bacias hidrográficas espanholas. E no quadro E, locais de pesquisa, né, para o Severn, Reno e áreas de captação são mostradas em cinza. Gente, o resultado é assustador. Assustador. É um arquivo de inundações, por exemplo, de 500 anos, foi reconstruído, né, a partir de Rambla de la Viuda, tá certo? E a gente nota, né, que várias inundações, ocorreram no passado. Várias. Né? Pega dados de 1920, né, coisas surreais realmente. Né? Por exemplo, aqui a maior inundação no Baixo Reno, né, datada de 1374, tá certo? Fala também que no total pelo menos 12 inundações excederam as maiores descargas de pico modernas nos últimos 8.000 anos. Gente, né, com vários eventos coincidindo com episódios de clima quente, com o período quente romano, o máximo térmico do Holoceno. Né, o evento de 1374 d.C., no entanto, foi gerado por uma combinação de chuvas, derretimento de neve no início da pequena idade do gelo, né, sugerindo que a variabilidade natural de eventos extremos de inundações é grande e ocorre em intervalos quentes e frios. Não sei, eu estou dizendo, isso daqui foi republicado, né, numa revista ali, né, a FIS, né, e também aqui a revista respeitada Climate Change. Então, com dados que foram reconstruídos. Né, reconstruídos. Então, assim, tem muitos mais dados aqui. Né? Mas o que é atribuído isso, não sei o quê. Então, eles colocaram o ritmo ano, o El Niño oscilação sul, várias variáveis, né? Oscilação multidecadal do Atlântico, né? Para quem não sabe, a MO, oscilação do Atlântico Norte,
mudanças no uso da terra, é óbvio, né? Então você tem resultados e discussões que chamam a atenção, né? Eu gostaria que isso fosse publicado. E aqui vou citar desde a Globo, SBT, Record, Band, revistas, rádios, sabe, os ambientalistas de plantão que adoram comentar de tudo um pouco na televisão, não comentam sobre isso, né? É o que eu digo, quando não vai de encontro à narrativa, parece que some, né? E a ciência não se faz assim, né? Não se faz assim, né? A gente tem que ter um pouco mais de respeito aí científico. Então, essas novas evidências, por exemplo, os antigos dilúvios durante a última era glacial não foram apenas maiores, né? Eles eram tão massivos que faziam as inundações modernas parecerem uma gota. Em alguns casos, as descargas de pico excederam 10 milhões de metros cúbicos por segundo, né? Por exemplo, em comparação com apenas dezenas de milhares para inundações modernas, incluindo as extremas, por exemplo, na inundação do Mississippi em 93. Né? A gente tem que ser muito claro, né? Esses foram eventos naturais que aconteceram 12, 18 mil anos atrás, né? Muito antes de usinas de carvão, né? Os motores a combustão, né? Ou as conferências climáticas da ONU que nunca vão dar em nada, né? Só para gastar dinheiro. E assim vai. Né? Assim vai. Né? Então, eles usaram vários parâmetros, né? Estratigrafia, datação por radiocarbono, para mapear, né? E a natureza produziu inundações em uma escala, né, que mal podemos compreender. É isso que está no artigo e quero que vocês compreendam isso, né? Sem a ajuda do seu SUV, de aviões, não é? No churrasco que você faz no final de semana, sem nada disso, né? Sem as usinas de energia a carvão, né? Que inclusive essas usinas que produzem, né? Na metalurgia ali, os painéis solares e as placas fotovoltaicas e as usinas eólicas. Né? Então, sem precedentes, nem perto. Né? Variabilidade natural, reinando. Uma supremacia. Modelos não conseguiram rodar isso. Né? O modelo só consegue prever o futuro. Tá, quando vai no passado, não consegue. Né? Aí tem que ser a verdadeira ciência aplicada. Né? Você sabe o que esses estudos demonstram? Que esses camaradas, né, eu vou abrir o vídeo de novo aqui, que esses camaradas precisam ter uma coisa que antes de mais nada na ciência, na ética, etc., precisam ter humildade. Sim, é uma lição de humildade. Né? É um poderoso lembrete de que o mundo natural não é domesticado, não é linear, não é um modelo de computador, não é um botão. Né? Quando digo não é botão do meu blusão, não. Né? Não é um botão climático. Né? E não está ligado a ciclos humanos de CO2 e carbono. Ele produziu extremos muito além do que vimos em nossa breve janela observacional. Ora, então da próxima vez, quando alguém insistir que uma grande enchente é a prova de um colapso da crise climática causada pelo homem, envie esse vídeo. Ou melhor ainda, o link do artigo para os verdadeiros negacionistas está no link. Mas o CO2. Bom, na ciência, para ocorrer essa correlação, tinha que ter ocorrido isso no passado. E não ocorreu. A história da Terra não começa em 1979 com satélites. Mesmo que a maioria das narrativas climáticas comecem ou começaram aí. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana,
Faça a sua colaboração, mantenha o canal vivo, chave Pix está na descrição, está no GC. E inscreva-se também no outro melhor canal de previsão do tempo, que é o Alerta do Tempo. Forte abraço, tamo junto, fique na paz.